Essa é o seguinte, quem está sem freios também, não é? É o próprio X, que divulgou novas decisões sigilosas de Moraes contra perfis de direita. O ministro aumenta a multa da plataforma. Ana, também teve essa notícia aqui, que a gente soltou ontem, no mesmo dia, mas às 5h40 da tarde, nós soltamos um pouquinho depois, que é de que o TSE acessou dados sigilosos da Polícia de São Paulo, dados sigilosos da Polícia... Oi? Então, é a continuação do Verdevaldo, né? O Verdevaldo, ele é meio coringa, né? Ele, assim, quer ver o caos, né? Após pedido informal de segurança de Moraes. Olha só que coisa confusa. O segurança de Moraes, né, pede para a polícia os dados, né, para passar para o TSE. Dados que eram sigilosos, diz a Folha de São Paulo. Então, nós não estamos dizendo nada. O policial que está lotado no gabinete do ministro Moraes solicitou ao TSE informações sobre a segurança do ministro na Polícia de São Paulo. Veja que coisa curiosa. Então, Ana, segundo a matéria, não são só os assessores do ministro, que é aquela primeira matéria da Folha, que faziam pedidos informais, fora do rito. Assim, fora do rito tudo é, né? Mas ali agora está assim, tá evidenciado toda a coisa com provas materiais, né? Tá só falta um carimbo, né? O tribunal está de férias, o ministro fica meio entediado, aí ele fica abrindo a rede social e vendo quem está falando mal dele. É isso, né? O que a gente suspeitava que ele fazia, na verdade ele fazia mesmo. Nossa, quem poderia imaginar? Então, a gente falava em tom de brincadeira, o Alexandre de Moraes está me seguindo e tal. Não, de fato ele segue, né? Ele printava ou mandava os links para os seus assessores, os famosos capinhas e os juízes assessores. Falou, inventa um motivo aí para ferrar o cara. Ares ali de... Então, os caras, tem que catar aqui, juntar um negócio, o outro, fazer um Frankenstein, né, de decisão. Entretanto, seja criativo. Seja criativo. Né, ache algum dispositivo. Mas a lei brasileira é tão complexa, tão maluca, que você sempre vai ter algum dispositivo para incriminar alguém, né? Ainda que você, se não tiver, você faz um cambalacho, né? Ele fala, Bernardo, pegue uma opinião mais ácida. Pegue uma opinião mais ácida, exatamente. Ou seja, aquela está muito fraquinha para justificar a censura, né? Que foi aquela para a produção de relatórios e levantamento dos dados pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AED, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que é a versão do SED, né? Que era o Centro de Combate à Desinformação, Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, né? Mas daí um segurança do ministro, então, adotou a mesma postura, o policial Wellington Macedo, que parece que é o mesmo nome daquele jornalista, né, que foi preso Wellington, do Ceará, lotado no gabinete do ministro, fez pedidos pelo WhatsApp a Eduardo Talhaferro. Olha que sobrenome interessante. Talhaferro é corta-ferro, né? Então o cara é tipo Ferrabras mesmo. Então, o chefe da ED, para apurar fatos relacionados à segurança dele e os seus familiares. Em ao menos uma ocasião, Talhaferro respondeu que conseguiu levantar informações sigilosas com um policial civil, né, ou seja, a Polícia Investigativa de São Paulo. Em mais uma reportagem da série que mostra como o ministro da STF usou o TSE informalmente para produzir relatórios que embasariam suas decisões contra aliados do ex-presidente. Então, o batom da cueca, assim, acabou, né? Basta saber quando que vai acontecer. Agora, o que muito me impressiona, aliás, não impressiona, e o Silvio há de concordar comigo também, é a postura, como eu vou colocar aqui, muito calma, né, muito parcimoniosa do senhor Ives Gandra Martins, pai, que apenas, assim, eu não vejo motivos para assinar um pedido de impeachment, o que no fundo, é aquele opusdeísmo cultural, né? Ou seja, aquela bunda, o pessoal da Opus Dei, tem muita gente boa lá, agradeço muita gente que fizeram por mim, fazem por mim, mas, o próprio Ives também fez muita coisa boa, mas, na hora do racha, os caras não entendeu? Como diria o Olavo, faltam bolas. É que ele entrou no discurso da mídia e do STF, que é discutir o rito. É isso. Aí é um pecadilho. Mas o problema é o conteúdo, que é mandar... Sim, exato. Porque provavelmente ele, outros juízes, etc., devem fazer esse tipo de pedido informal de fora do rito, né? Isso é questionável. Agora, o que o senhor estava dizendo aqui nos nossos bastidores, e eu concordo, qual é o pedido e para qual fim? Ou seja, para censurar as pessoas, perseguir, punir, arrancar o passaporte, né? Sem motivo, criando motivos.
Então, você obter informações de maneira informal pode acontecer em certos processos, eu imagino que isso seja uma coisa mais ou menos normal, né? Um promotor passar para o outro, o juiz pedir para alguém, etc. Agora, você fazer esses procedimentos que são marginais ou questionáveis, né? Mas o fim de tudo isso é muito tenebroso. Ou seja, o que eles fizeram com... O pessoal está colocando o Constantino Figueiredo, mas Constantino Figueiredo entraram nessa dança no final. Antes teve eu, o Alan, né, e todas as pessoas da primeira batida do inquérito. Bernardo. Né? Ou seja, essas pessoas, eu e o Alan e todos os outros, estão sendo absolutamente esquecidos e estão tendo lá o Constantino e o Figueiredo nos Estados Unidos. Mais, né? holofotes. Mais holofotes, porque eles gostam de fazer muito barulho na internet, né? Então lá fora e tem essa possibilidade. Nós aqui dentro do Brasil fizemos muita graça, no outro dia estamos lá igual o Daniel Silveira ou o Felipe Martins na cadeia sem nenhum motivo. Né? Então eles estão naturalmente aparecendo mais, mas não são só eles dois. Foram centenas de pessoas que sofreram essas sanções. Eu mesmo e tantos outros. Né? Ou seja, desde 26 de maio de 2020 eu não tenho meus aparelhos, a memória eletrônica da minha mãe, né? Várias contas... Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Né? As minhas por exemplo, minha monetização no YouTube é impossível de retornar, a gente tenta toda vez... Quase cada 2, 3 meses a gente tenta e é sempre impedido. Eu perdi a minha plataforma Apoia-se, de doação, né, que eu tinha, foi cancelado também. 2 contas na internet, você prejudicou o meu ganho de venda de livros e tantas outras coisas que me prejudicou financeiramente. Né? Então chegou um ponto que eu quase tinha, literalmente, eu não fico falando isso, mas tinha dia que eu tinha que escolher qual boleto pagar. Eu não fico falando e chorando na internet, nem nada, nem pedi doação, pedi acho que uma vez, né? Mas, obviamente, graças a Deus, eu consegui me reerguer. Agora, as pessoas não têm noção do que é isso, do dano que causa. Né? O Clesão morreu, o Oswaldo Eustáquio ficou paraplégico, paralítico, sei lá, pelo menos com problemas. Né? E tantas outras pessoas lesadas. Eu não estou nem considerando aqui o 8 de janeiro, que é um episódio à parte, né? Mas estou considerando tudo o que aconteceu antes disso, né? Ou seja, os 3 anos anteriores de inquérito do fim do mundo, inquérito da ação democrática, inquérito das milícias digitais, e etc. e tal, que destruíram vidas. Destruíram. Eles vão provavelmente agora alienar parentalmente a filha do Eustáquio, que é o que aconteceria com a família do Alan se a esposa e os filhos dele estivessem aqui. Meu Deus. Então, essas informações que o Moraes estava colhendo é para fazer isto. Sem dar acesso ao processo. Justificar. Ou seja, o que o Vizgano está dizendo, discutir se o negócio foi feito dentro do ITA ou não, a questão é mínima. Isto é como assim, o cara mata uma pessoa, daí você está dizendo, mas ele matou com uma faca de serra ou uma faca afiada, né? A faca de serra machuca um pouquinho mais, a afiada, né, faz doer menos. Não é essa a questão é que ele matou alguém. Sim. Ou seja, os meios empregados podem ser mais lesivos, menos lesivos, mais escandalosos, menos escandalosos, mas o fim obtido foi um fim terrível. E agora o sistema está cansado do Moraes. O Moraes, no meu entender, já cumpriu a função dele. Mas ele não para. Mas ele vai ser parado. E faz tempo que a gente vem dizendo isso aqui. Vai chegar uma hora que o sistema vai pará-lo. Por quê? Porque ninguém pode concentrar tanto poder em si mesmo por tanto tempo. É muito poder. E o sistema não aguenta. E outra, ele nunca foi da PT, ele nunca foi da corte. Ele nunca foi da esquerda. Né? Não, tudo bem, PSDB, mas ele está com poderes acima de todos. Sim. Então, como ele já cumpriu o papel de destruir boa parte da direita, de calar, botar medo, etc. e tal, já cumpriu todas as funções que eu imagino que ele tenha sido posto para fazer. Eu quero acrescentar. Agora chega a hora, entendeu? Chega aqui, acabou. Tu vai pra cadeia, tu vai ser exilado, tu vai, entendeu? Mas, Bernardo, tem algo que é ainda mais profundo, no meu ponto de vista, mais sério, compromete ainda mais, além de tudo isso que você citou, que já é o ápice da gravidade, as próprias eleições. Bom. Tudo, você veja, está tudo aqui em torno do TSE, sim, que é quem controla, que é o dono da bola. Sim. É o juiz, dono da bola, do campo. Então, mas times, no final das contas. Exato. Então, ou seja, as eleições daí são outro episódio. Do TSE, o que eu recebi de processo não está no gibi. Tem um ainda que eu estou discutindo, mas a maioria... do capeta lá? Todos agora eu já venci. Né? Graças a Deus. Mas venci contra o PT. No TSE, veja só.
graças ao Emerson Grigoletti, né, que é um nosso Sobral Pinto, aí, um gênio da advocacia. Mas muita gente está se ferrando nessa história, né? Então, assim, as eleições são importantes, são fundamentais, mas, veja, colocar ou não um candidato importa menos do que as vidas que estão sendo lesadas. Quando eu coloco como que é muito mais grave, no sentido de que, veja, isso culminaria. A gente não sabe o teor do restante lá, dos 6 gigabytes. Vai ter muita coisa, gente, vocês não fazem. Então, e certamente culminaria numa anulação das eleições. Então. De repente, pode ser. Existe uma teoria chapéu de alumínio, eu não sei se procede ou não. Talvez eu entre. Mas como eu tenho dito, né, ou seja, eu, em vez de duvidar, eu acredito em todas as teorias da conspiração que existem, porque todas elas estão se provando verdade. Você sabe qual que é a diferença entre uma teoria da conspiração e a verdade? 6 meses. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, né, se for verdade, vocês digam, o Bernardo avisou, né? Se não acontecer, continua como chapéu de alumínio, que é a seguinte, a esquerda provavelmente vai colocar o Lula para concorrer de novo em 2026. E a análise que é feita agora é de que, com todos os candidatos possíveis que venham, Tarcísio, etc. e tal, é muito possível que o Lula perca, né, por conta de tudo que a gente já sabe que ele vem fazendo, falando, etc. Principalmente do aspecto econômico, diplomático. E o único que ele venceria na disputa seria o Bolsonaro. Isso eu estou falando que está sendo dito. Eu não acredito exatamente nisso, tá? Mas está sendo dito por aí. Mas nós temos aquele problema, né? Da confiabilidade, ou melhor, não vou nem dizer isso, vou dizer da possibilidade de auditoria, desculpa, nas nossas urnas eletrônicas, que é uma coisa que não existe, né? A contento da população, né? Ou pelo menos de boa parte da população. Então, nós nunca saberemos de fato, né? Mas é o que está sendo dito, eu não sei, eu acredito que não é mais ou menos por aí, eu acho que o sistema simplesmente descansou, já tomou conta de tudo, as Forças Armadas estão com a esquerda, né, o dinheiro está lá, o STF está tomado, o TSE está tomado, a Polícia Federal também, o Exército também. Então, para que eles precisam de uma mão pesada que escandalize, traz problemas e discussões o tempo inteiro? Vamos fingir normalidade, né, e fazer aquele governo meia-bomba, PT, PSDB de novo, e pronto, acabou, né? Não precisa ser com o nome do PSDB, mas pode ser com alguma coisa parecida.